Bom, já dei a introdução aqui para todo mundo, agora vamos fazer a nossa breve leitura. Eu vou dar uma breve palavra sobre essa leitura, tá? Para a gente poder depois finalizar, tá bom? Então, por que eu trouxe esse assunto aqui para vocês? Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Eu me inspirei numa pregação de um pastor, eu achei assim, foi muito pertinente para mim, falou muito comigo, e é algo que eu venho percebendo muito nos atendimentos, muito mesmo, e eu acho que vai falar com vocês também. Então a palavra fala assim, eu vou ler, tá? 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9. Fala assim: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gente, essa passagem é muito forte. Aí eu vou continuar. Depois a gente volta para falar sobre ela. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito, que a gente está falando do Espírito Santo, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçam os que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. E agora que o Espírito Santo possa expressar o que nós precisamos aprender dessa porção tão maravilhosa da tua palavra. Gente, essa leitura aqui, ela fala muito comigo na questão da nossa dependência do Espírito Santo, da nossa sobrevivência aqui no mundo natural, que nós precisamos sobreviver, né? Para nós sobrevivermos, nós precisamos comer, tomar água, tomar banho, né? No mundo natural. Mas isso não sobreviver no sentido, né, da vida diária, mas o sobreviver com o espírito fortalecido. Então, se nada na nossa vida faz sentido se nós não tivermos o Espírito Santo vivo dentro de nós. E o que eu percebo muito que a maioria das pessoas, quando vem comigo pedir socorro, pedir ajuda, porque estão no fundo do poço, estão enfrentando batalhas, estão enfrentando desafios, não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, sabem que está com baita problema, e muitas vezes acha que a culpa é dela, enfim, um monte de coisas que as pessoas trazem, e assim, 99% das pessoas que vêm, elas vêm buscando uma solução para o seu problema, certo? E todas, a maioria, elas, quando você vai investigar, a maioria está muito distante do relacionamento com o Espírito Santo. E muitas vezes elas demoram para enxergar isso. Então as pessoas, elas estão assim, totalmente longe desse relacionamento, e uma das coisas que eu trabalho muito em terapia é fazer a pessoa ter esse relacionamento para ela poder, o Espírito Santo, convencer ela, porque não sou eu. Aqui também, nessa passagem, a gente lê que quem que convence, quem que traz, quem que nos revela, quem que sonda todas as coisas é o Espírito Santo. Muitas vezes, às vezes eu falo coisas para as pessoas e peço para ler, peço para assistir, peço para ver, mas ainda o Espírito Santo, ela não consegue enxergar. Por quê? Ainda precisa estar mais profundo com ele, mais relacionamento para poder entender. Aqui fala claramente, a gente só se discerne, o discernimento é através do Espírito Santo, mas se eu não tenho esse relacionamento com ele profundo, eu não consigo discernir. E vou dar um exemplo meu agora. Precisei dar um passinho para trás, de estar no fronte de batalha, batalhando na questão espiritual, porque estou
ainda um pouco vulnerável, porque eu tive esse discernimento. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento profundo. Então, o Espírito Santo me mostrou. E me mostrou na palavra, me mostrou em oração, me mostrou as coisas. Então, a gente precisa ter olhos de ver. Por isso que eu falo muito sobre isso. Sem nós termos esse relacionamento, estarmos realmente conhecendo o Espírito Santo, porque é Ele, gente. É só Ele que vai mudar a história de vocês. E o que acontece hoje com as pessoas? Elas estão totalmente dependentes, não do Espírito Santo, mas estão dependentes emocionais de outras coisas ou de pessoas. Então, elas transferem a sua felicidade, a sua tudo, né? A sua felicidade, o seu jeito de viver, a sua forma de agir, tudo ela transfere para coisas ou pessoas. Então, ela não consegue ser feliz, ela e Deus. Ela não consegue ver felicidade sem estar linkado com fulano, ciclano. Então, essa palavrinha, essas duas palavrinhas, dependência emocional, é muito forte hoje nas pessoas, né? Por quê? Nós substituímos o Espírito Santo, que tem que estar vivo, pegando fogo em nós, por relacionamentos humanos ou por coisas, né? Mais em relacionamentos humanos. E claro, a gente não pode menosprezar relacionamento, a gente precisa de pessoas, né? Eu estou passando uma fase difícil aqui, porque eu ainda não consegui fazer amigos aqui, a gente precisa do social, não é menosprezando, mas a gente não pode substituir as pessoas, colocar eles no primeiro lugar, no lugar de Deus. Então, o que acontece? As pessoas hoje vão para a igreja, eu vou participar de uma igreja, vai lá, muitas delas vão lá por causa de buscar Deus quando está com um problema financeiro, um problema familiar, um problema de relacionamento, um problema com o pai, com a mãe, com o filho, aí vão para a igreja. Aí vai lá, pede a Deus, chora, mas porque ela quer algo que Deus pode dar. É isso que eu vejo muito. Aí a hora que fica, faz tudo direitinho, vai, anda com Deus, conseguiu, melhorou a vida, some, nem lembra mais. Né? Não vai mais para a igreja, para de orar, para de ler a Bíblia, para. Então, as pessoas vão com segunda intenção, né? E o que a gente não pode deixar de entender é que quando nós realmente colocamos Deus em primeiro, que a gente não tem que chorar por causa de coisas, a gente não tem que Deus pode fazer, a gente tem que chorar por Deus, pela presença dele, pela unção que o Espírito Santo nos dá. É isso que nós temos que chorar. A gente não tem que chorar por causa de homem, a gente tem que chorar por causa de filho, a gente tem que, assim, clamar, orar. Mas aquele choro de que, sabe, parece que vai acabar o mundo se pessoas que eu estou me relacionando não estão me machucando, As pessoas, gente, elas nos machucam. As pessoas, elas nos traem. As pessoas, elas nos frustram, nos decepcionam. E pode ser a melhor pessoa do mundo um dia, no outro dia parece que não é mais aquela pessoa. Por quê? É ser humano. É pecador, vai cair, vai frustrar você, vai pisar na bola, uma melhor amiga que você. Quantas vezes eu já fui traída por amigas? Às vezes até a nossa mãe, a gente espera um comportamento, a mãe tem outro, você decepciona com a mãe. Vou contar uma coisa que aconteceu hoje comigo, gente. Hoje comigo. Eu levo minha mãe para a igreja há muitos anos, a minha mãe batizou, porque eu trouxe minha mãe para a igreja, né? Falo muita coisa com minha mãe, sempre estou falando de Deus. Hoje a gente passou na frente de uma lotérica. Minha mãe falou, vou jogar na Mega Sena. Falei, você não quer jogar na Mega Sena? Minha mãe já me conhece há quantos anos? Falei, mãe, eu sou crente, eu não jogo jogo de azar. E se alguém aqui for jogar na Mega Sena, indireta não é para você, porque eu não sei. Mas, gente, jogo de azar não é coisa do Senhor. Então, a gente precisa começar, quem lê a palavra, tem um entendimento, sabe, das coisas que agradam a Deus, que não agrada. E ali eu fiquei triste com a minha mãe, fiquei tantos anos ensinando, falando do Senhor, e ela vinha e vai falar que, sabe, ela não precisa de dinheiro, gente. Ela não precisa de dinheiro. Então, uma ganância, algo assim que me frustra, mas a hora eu falei, Senhor, perdoa, sabe, assim? Então, as pessoas nos ferem, as pessoas nos judiam muitas vezes da gente. E aí? Então, vai acabar o meu mundo? Eu vou morrer por causa disso? A gente fica triste, mas é no Senhor, é nessa hora que o Espírito Santo tem que estar fortalecido, porque você vai se agarrar em quem? Em quem? O Espírito Santo que está ali com você. Quem que é o Espírito Santo? É Deus. É Deus. Mas está dentro de você. Se você soubesse a força que ele tem, então, você vai chorar, você vai cair, você vai prostrar, você vai chorar, mas esse choro tem que ser um choro não de
Ai, meu mundo acabou, ó, vida. Não, gente, o choro tem que ser um choro de renovo. E Deus está ali, Ele vai te curar, Ele vai te lavar, Ele vai te levantar de novo, sabe? De avançar, de ser melhor ainda do que você era. Ah, é isso. A vida me mostrou isso? Tá bom, agora eu vou ser melhor do que eu era. Talvez seja alguma coisa que eu preciso melhorar. E vamos que vamos, sabe? E estar na presença, e buscar, e cada vez mais falando, agora eu vou fazer mais do que eu fazia. Eu vou estar mais na presença ainda. Se antes eu estava na presença 1 hora por dia, eu vou estar 2 horas por dia. Sabe assim, gente? Porque Deus, ele quer quando a gente realmente tem esse relacionamento com ele quer cada vez mais te lapidar cada vez mais. É que nem ele fala, né? O ouro passa no fogo para ficar mais puro, mais puro, mais puro. E lá em João 15, ele fala que ele poda você para que você dê mais fruto. Você lê João 15, a gente já leu aqui uma vez. Quem não está de acordo, ele corta e joga e lança fora. Mas quem está com ele, ele poda. Hoje eu passei num lugar, na casa da minha mãe, que eu fui almoçar na casa dela, e aí tava assim, tudo podadinho, como chama? É lírio, né? Tem aquela cerca viva de lírio, tudo retinho. Eu falei, nossa, que jardineiro bom, né? Podou tudo bonitinho. Eu lembrei na hora, né, de Deus, que Deus também poda a gente para que a gente dê mais fruto. Eu falei, essa semana eu fui podada por Deus, que Deus me podou, mas podou bonito. E eu dou glória a Deus. Eu chorei, foi 3, 4 dias de batalha, mas eu dou glória a Deus porque hoje eu não sou Andréia da semana passada. Eu estou mais fortalecida e mais convencida de que eu estou no lugar certo, fazendo o que Deus está me pedindo, e mais fortalecida e mais sensível espiritualmente, sabe? Então eu quero falar para vocês com essa passagem aqui que nós precisamos dessa unção do Espírito Santo, como diz aqui Paulo está falando, desse sobrenatural na nossa vida. E não vai ser só indo em igreja, só buscando lá eu vou ver o que o pastor tem para falar, o que o pastor tem para falar, o que fulano tem para falar, e fica entrando no lugar, e fica ouvindo culto, e fica buscando, sabe? E você não tem um relacionamento com Deus diário, é você ali na Bíblia, é você em oração, é você e Ele. A gente tem que ir no culto, mas não é só, e tem pessoas que só ficam vendo pregação, 24 horas, e entra no negócio, e entra naquele outro, e quer ouvir um massagear de ego, sabe? E o que está acontecendo com esses crentes? Estão virando crente mimizento, comidinha na boquinha, mas vai sentar a bunda na cadeira para ler? Não lê. Não lê a Bíblia, gente. Não adianta. Se você quer ter uma vida sobrenatural, uma vida de unção, receber unção, você precisa ler a palavra. A gente precisa estudar, a gente precisa ter sede, fome e assim chorar por Deus. Não assim ficar chorando pelos outros para Deus, chorar pela vontade de estar com Deus. Entende a diferença? Então, a revelação é algo que tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro, sabe? Essa unção, essa revelação que a gente tem. Porque senão, vai chegar uma hora que se você ficar esperando as pessoas te fazer feliz, as pessoas fazer as coisas por você, você depender das pessoas para você caminhar, vai chegar uma hora que nada vai fazer sentido, porque elas vão frustrar, elas vão te abandonar, elas vão mentir, entende? Era para ser assim? Não, mas você lembra que você está num mundo caído, com pessoas pecadoras? Não vai ser diferente, não vai ser diferente. Então é preciso mudar essa chave, como Paulo fala em Romanos 12:2. Precisa uma renovação de mente. Essa renovação de mente é entender que nós precisamos andar com essa unção do Espírito Santo dentro de nós fortalecida, porque quando nós nos decepcionarmos, quando nós frustrarmos e quando Deus podar, porque Ele vai te podar, e não adianta você ficar chorando as raminholas, porque Ele vai te podar, mais cedo ou mais tarde, você conseguir sobreviver. Eu sobrevivi. E eu vou contar para vocês que foi tão pesado que eu passei, fazia muito tempo que eu não passava. E eu falei, gente, faz 1 ano que eu passei pelas mesmas coisas parecidas, a mesma dor, o mesmo desespero, muitas vezes, né? Mas a cada ano, parece que assim, vem como numa onda, né? Eu tô muito mais forte, muito mais convicta, muito mais, assim... eu não sei explicar, é sobrenatural. Você precisa passar por isso. O que Deus tem para você, presta atenção, anota isso. O que Deus tem para você não vai vir de relacionamentos humanos. Não vai vir. Vai vir do teu relacionamento com Ele. Diário, todo dia. É ali que vai vir.
o que ele tem para você. E aí, a gente voltando lá no comecinho, né, que eu li bem no comecinho, olha aqui, que ele fala lá no versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você já pensou nisso, gente? Você já pensou? Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém vai poder te falar, ninguém vai poder te revelar o que Deus tem para você, o que Ele tem para aqueles que o amam. Então, agora, será que você ama mesmo? Será que nós amamos mesmo? Se nós temos um relacionamento, a gente não ama, a gente, né, a gente gosta, porque amar, quando você ama alguém, você quer estar perto, você sabe até o que a pessoa está pensando, ela olha para você, você já sabe. Isso você, o amor é relacionamento, né? Então, é uma breve reflexão para vocês pensarem, tá? Pro ano que vem, para a gente começar a buscar mais e mais, né? E aí, assim, André, como que faz? É leitura, é jejum. O ano que vem eu vou também trabalhar mais essa parte de jejum, porque o jejum nos fortalece muito espiritualmente, assim, nos deixa muito, a gente, a carne, enfraquece a carne, porque nós temos essa batalha, né, dentro de nós, a luta da carne com o espírito, né, que é uma batalha real, né? Isso está lá em Gálatas, né? Está em Romanos também. Então a gente precisa enfraquecer essa carne. E o jejum é uma técnica, né? É uma ferramenta que nós temos. E que Jesus fazia muito, e Jesus fazia que nem precisava. Imagina nós, próprios mortais, que sempre estamos lutando ali com a carne, e cada vez o mundo nos oferece mais e mais guloseimas, não no sentido de comida, no sentido geral, né? Então, se a gente não enfraquecer essa carne, é mais difícil a gente conseguir se manter em pé. E aí, em João 16:8, depois vocês leiam aí, ele fala, né, que o Espírito Santo é que convence o homem. Então, se nós não estivermos com esse Espírito Santo fortalecido, a gente nunca vai ser convencida e ter discernimento do Espírito para a gente entender as coisas espirituais. Então, se você não se interessar por esse mundo espiritual, nada vai acontecer na sua vida. Esse é o grande desafio para o ano que vem. Nós realmente mergulharmos, ter essa experiência com o Espírito Santo. Ele tem que estar muito vivo dentro de você. Ele é uma pessoa, gente. Ele é um poder. Sabe o que é poder? E Jesus, quando foi e deixou o Espírito Santo para nós, ele falou: vocês poderão fazer coisas maiores do que eu. Então, mas as pessoas parece que ficam assim, sabe? Vocês já brincaram de cabra cega, que põe um negócio e a pessoa fica procurando? A gente fica tateando sem perceber o potencial que Jesus nos deixou, mas a gente não alimenta. Deus, ele falou para 3 pais, né? Pais da fé, que foi Abraão, Isaac e Jacó. Ele falou para eles que eles iriam ser pais de grandes nações. Eles iriam ser pais de grandes nações. Ele revelou isso para ele. E as 3 mulheres de Abraão, Isaac e Jacó eram estéreis. Elas não podiam ter filho. E o que Deus fez? Olha o poder. Né? Deus mudou a história. Então, para Deus, nada é impossível, nada é impossível. Mas se a gente está ali capengando e está buscando a Deus só para ter benefícios próprios, isso é idolatria do coração. Então, a gente carrega muita idolatria no coração, que a gente tira Deus do centro e coloca outras coisas. Só que todas essas coisas, nada vai preencher. Deus está dizendo que nós precisamos ter Ele no centro da nossa vida, né? Não são coisas e nem pessoas. Nós precisamos levar isso a sério, porque aí sim nós vamos conseguir ter paz, por mais que está caindo no mundo, você tem que ter paz. O problema é que as pessoas não têm paz, gente, e aí tá todo mundo ansiosa, todo mundo depressão. Aí o que eu mais vejo, gente, as pessoas começam a ter um probleminha e já corre para o psiquiatra para dar um remédio, porque eu estou sentindo. Gente, eu vou confessar um negócio para vocês. Assim, diante do Senhor, eu nunca tomei um remédio na minha vida de antidepressivo, ansiolítico, nada, nunca, nem para dormir. Eu nunca precisei de nada. E eu passei muitas já coisas na minha vida. Mas quem me sustentou sempre foi a palavra, Deus, Espírito Santo. E essas mulheres estão tão fracas que já corre lá e começa a se entupir de remédio. Hoje a gente não vê nenhuma pessoa que não fala, é muito raro pegar uma pessoa que não toma nada. Há muitas que estão ali viciadas até já em remédio para dormir, remédio. Por que não vicia na Bíblia? Na Bíblia não consegue viciar, mas no remédio que é mais fácil. Desculpa assim, sabe? Mas eu acho que a gente está precisando ouvir umas coisas na vida. Eu não estou falando, eu nunca tomei, me vangloriando, graças a Deus, né? Eu nunca. Mas será que a maioria tem pessoas que precisam de medicação? Mas será que é
tanta gente assim. Hoje a gente sabe que a indústria farmacêutica, eles querem entupir as pessoas de remédio para ficar dependente, porque é uma fábrica de doido, né? Gente, tem um vídeo que eu nunca liberei aqui para você. Eu tenho até receio de liberar, sabe? De um vídeo que é um documentário falando da fábrica da doença, da fábrica dos loucos. Os remédios que eles criam aí para antidepressivo, um monte de coisa, é para viciar ainda mais e uma coisa vai levando a outra. Então, a gente precisa repensar umas coisas, né? Então, em vez de você abrir a Bíblia, sentar na cadeira e ler, orar, fazer propósito, é mais fácil no médico pedir um antidepressivo, ansiolítico, que é mais fácil. Ah, mas eu tomo esse remédio e já passo, fico felizinha de novo. Mas não faz o que tem que ser feito. Então, aí fica difícil. Tudo que a gente cria, que a gente faz para ajudar as pessoas, tem, assim, uma dimensão muito grande, porque, assim, ajuda pessoas de uma forma, mas acaba que as pessoas não finalizam. Eu vou dar outro exemplo. Eu lancei um desafio de 21 dias. 30 e poucas pessoas começaram. Sabe quantas acabaram o desafio? Acho que foram uma, duas. E aí, desse desafio, antes disso eu lancei Lidando com Ansiedade. Foi um grupo terapêutico, foram 12 encontros. Entrou 12 pessoas. E teve 3 pessoas que foram convidadas, não pagaram, foram convidadas que eu dei de presente pelo fato, né, foram minhas pacientes e tal. Não terminaram. Não conseguiram. Então, assim, será que o que acontece? É o que? É preguiça? É falta de ânimo? O que é não querer, sabe? O que é? O que tem tudo ali. O desafio, 32 pessoas entraram, 2 terminaram o desafio. E aí eu fiquei refletindo, será mesmo que as pessoas querem ser curadas? Eu acho que não. Acho que elas precisaram ficar no remedinho, né? Não querem ler a Bíblia, não querem ler a palavra, não é? Então a gente precisa pensar o que a gente quer da vida, porque eu quero andar com Jesus, eu quero ter a unção do Espírito Santo, eu não aceito vir aqui sem receber essa unção que ele deixou de graça para nós, pela graça, pela graça, pela graça, pela graça. Ele derramou o sangue dele por nós, eu tenho que fazer valer a pena esse sangue derramado por mim. O que eu estou fazendo aqui? Então eu preciso fazer com que Deus tenha assim, orgulho de mim, sabe? De eu estar aqui lutando as batalhas, falar assim, eu estou vencendo. É um dia após o dia, um dia após o outro, porque o Senhor está comigo, estamos indo, eu estou aqui. Eu não vou trocar, eu não vou trocar, eu não vou colocar pessoas no seu lugar. Entende como a gente precisa entrar um ano novo com essa decisão de realmente mudar a sua história. E Deus com você, com Deus na frente, nada pode nos abater. A gente abater, que eu digo assim, um dia chorando, dormindo, tudo bem, mas abater assim no sentido da paz plena, nada vai me preencher. Não é meu marido, não é meus filhos, não é dinheiro, nada, é a presença, como eu sinto ele aqui agora. Glória a Deus, é a sua presença, sim. Essa presença me basta. É isso que eu queria que vocês sentissem. Mas não tem como, se vocês realmente não buscarem tirar tudo que é de lixo, todas as dependências emocionais que vocês criaram, faça uma limpa e coloca Deus no centro. É Ele. Ai, mas eu sou carente, eu não tive amor de mãe, amor de pai, eu preciso que uma pessoa me dá carinho. Eu sei, nós somos mulheres, nós queremos um afago, a gente quer um abraço, a gente quer ouvir que, eu te amo, a gente quer ouvir isso. Nós somos carentes, né? Ainda mais eu não tive um amor de pai, né? Então eu fui muito carente na minha vida. Mas hoje eu entendo, você não quer me beijar, tá tudo bem, se não quer me abraçar, tá tudo bem. Se quer, que dê com vontade. Se não quer, dane-se. Eu não preciso desse chamego, eu não preciso ouvir que ele me ama, eu não preciso, porque eu tenho Deus que me ama. E ele me basta. Quando você tiver essa mentalidade, você vai sair desse lugar de vitimismo que a maioria das mulheres se coloca. Ele não me ama mais, ele não gosta mais de mim, porque ele não vai. Sai desse lugar, fala, Deus basta para mim. Deus me ama, Deus me acolhe, Deus é meu pai. Quem não quiser me dar carinho, o problema é deles. Eu não vou me abater por isso, eu não vou morrer por isso. Não quer ficar do meu lado? Tchau e benção, vai embora. Não quer? Eu vou sobreviver. Eu vou, porque Deus é o meu Deus, nada me faltará. Entende, gente? A gente precisa lutar com as nossas armas, né, que nós temos. Mas o que você não pode é entrar numa depressão aí e achar que tudo tá acabado por causa de fulano, ciclano. Não. Vocês precisam ter força para lutar, guerrear, que o Espírito Santo dá, mas e não perder a identidade de vocês e quem vocês são. Vocês são filhas amadas, filhas. Quem é filha nunca tá sozinho, de Deus não.
Ok, minha gente, então era isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que o Espírito Santo possa ter falado com vocês e trazido um fogo no coração de que esse ano vai ser diferente, não vai ser mais com cara de vítima, com palavras de vitimismo, vai ser um ano que vocês vão triunfar. E não buscar Deus porque Ele pode te dar, mas pelo que Ele é, não o que Ele pode te dar. Esse que é o nosso lema. Bom, eu vou deixar para vocês depois leiam Jeremias 2, 3, capítulo 2, versículo 3, leiam depois, tá? Que ele vai falar em João também, anotem em João 4, 13 e 14, que vai falar sobre as fontes rachadas, né? E quem busca poços de fontes rachadas sempre vai ter sede, que a única fonte de água viva é Deus, ele nunca vai deixar você com sede. Isso aí vai complementar o nosso estudo de hoje. Bom, antes de eu falar sobre como vai funcionar no que vem, eu gostaria de abrir os microfones agora, para que se alguém quiser compartilhar alguma coisa de como foi esse ano, como foi a sua batalha, a sua vida, como foi, o que foi estar aqui esse ano na sala de cura, se foi bom para você. Se alguém quiser abrir, né? Só quem quiser também, não vou obrigar todo mundo a falar. Eu gostaria de ouvir você, então fica à vontade, tá bom? Pode falar, Lu. André, eu posso falar? Pode. Boa noite. Esse ano aprendi muito, né? Cresci espiritualmente, mudei de ministério. Com a mudança de ministério, não só com a mudança, mas com a Andréia, né? Nos ensinos aqui na terça, né? Tem ajudado muito o meu crescimento, me despertado cada vez mais para poder ler a Bíblia, para buscar mais. Eu fiquei muito mais, né, curiosa de saber realmente como que está escrito na Bíblia, o que realmente Deus quer para minha vida, o que Ele quer fazer, né, na minha vida. E com isso eu mudei de ministério, cresci, comecei a pregar. E não só isso, né, as bênçãos que Ele tem me dado. Que aí eu comecei a estudar. Hoje, né, a Andréia sabe, glória do Senhor, já passei do terceiro período, já é o segundo ano, foi muito rápido. Achei que passou muito, muito, muito rápido mesmo. Então, assim, eu tenho crescido muito espiritualmente e nos últimos dias agora, Deus tem falado comigo, eu tenho sentido, assim, mais ainda, por mais que eu busco, mas eu tenho sentido mais falta ainda de querer aprender mais e de ler mais. Eu tenho até falado com o Senhor que eu tenho me sentido fraca na fé, parece que eu tô fraca, parece que tá faltando mais alguma coisa. Mesmo eu buscando, orando, parece que tá faltando. E é isso. Glória a Deus, Luana. Obrigada por esse testemunho. A Luana está desde o começo, né, Lu? Aqui, né? Sim, Olha desde o só, começo. gente, o objetivo dessa sala, além de a gente estudar a palavra, orar, né? Antes era leitura e oração, né? Depois que passou para a sala de cura. É despertar também nas pessoas o ID, porque nada adianta você aprender e reter isso para você. Nós somos sal e luz da terra. Então, a partir do momento que você começa a ter um conhecimento mais, né, mais detalhado, aprendendo, você precisa também fazer isso. Você precisa levar a palavra, né? Porque na Bíblia fala que quem fizer, o que a gente plantar aqui, fizer por Jesus, nós vamos colher galardões, nós vamos ter galardões no céu. Então a gente precisa também fazer a obra, a gente precisa, a mesma coisa que como você foi alcançado, você precisa fazer isso também. Uma das coisas, quando que vem, eu quero estimular vocês a começarem. Ela começou a pregar, olha que lindo, ela começou a pregar a igreja, né, Lu? Quantas pessoas que não foram alcançadas com ela? Então a gente precisa multiplicar, não é guardar para nós. Multiplicar na sua casa, no seu condomínio, na sua vizinhança, na igreja, não sei aonde, como, mas a gente, então ano que vem eu quero criar algumas formas e a gente começar a também levar cura para as pessoas, né? Até estava pensando no nome que vai ser ano que vem, eu pensei em curadas para curar, mas estou pensando ainda, Deus ainda vai me dar um nome para a gente ter o ano que vem, né? Que vai ser uma sala já com esse também objetivo, de fazer discípulos. Eu preciso fazer. Jesus andou com 12, esses 12, olha o que eles fizeram, né? Proclamar o evangelho. Então, aqui, o objetivo é fazer discípulas também. Vocês precisam sair falando de Jesus. E aqui vocês vão se alimentar para depois poder levar. Tá? Quem mais quer falar? Alguém mais quer compartilhar? Pode falar, mano. Oi, boa noite a todas. Então, queria compartilhar, eu já havia conversado com a Andréia um tempo atrás, o meu marido, ele não é convertido ainda, né, e ele era meio resistente, assim, ao fato até de
ir na igreja, tudo por conta de traumas quando ele da família, a família toda dele né, tem uma grande parte que vai para a igreja, mas através de testemunhos ruins da família dele, ele acaba generalizando tudo. E esse ano, o ano passado inteiro, a minha filha fez um propósito, minha filha e eu, a gente orava para que ele fosse para a igreja, né? Minha filha até começou a orar nesse sentido, para que ele fosse para a igreja, e aí no meio ela falou, mãe, eu tô orando errado, porque ele tem que conhecer Jesus. E aí a hora que ele conhecer Jesus, automaticamente ele vai querer ir para a igreja, né? E aí a gente mudou o foco da oração mesmo, né? Desse jeito, eu falei, isso mesmo, filha, desse jeito mesmo que tem que ser. E esse ano, no início do ano, eu sempre chamava e ele falava que não, e esse ano, no início do ano, ele começou a ir com a gente. A gente chamou, eu fiz o chamado, né? A gente estava se arrumando para ir para a igreja, falei, você quer ir? Ele falou, quero. Ele ainda não aceitou Jesus, mas assim, todo domingo ele vai com a gente, ele se dispõe, quando às vezes tem algum compromisso que não dá para ir, ele assiste pela internet, e é isso, é o que a Andrea falou, assim, é o Espírito Santo, e aí ele vê... É só ele que convence. E aí ele vai vendo a mudança tanto em mim quanto na Gabriela, em pequenas coisas do dia a dia, porque como a gente também tem buscado, eu e minha filha, a gente tem buscado bastante, e ela, apesar de pouca idade, né, ela tem 9 anos, mas ela tem uma sede de saber, de conhecer, então assim, ela lê, então, que nem ela falou para mim, mãe, eu não li a Bíblia toda, mas eu já li pelo menos 4 ou 5 versículos de cada capítulo da Bíblia. E aí, de Dia das Crianças, ela pediu um devocional, e aí ele vê ela, né, nesse movimento, né, de sentar de manhã, ler o devocional, fazer o devocional. Aí ele fala, o que você está fazendo? Ah, pai, tô fazendo o meu devocional. Aí, às vezes, ela fala, vem ver aqui, ó, que legal isso que tá falando aqui. Aí ele senta, vê, e é isso, é o Espírito Santo trabalhando, e aí são nas pequenas coisas do dia a dia também, que às vezes, quando a gente não tá tão próximo e assim, a gente não tem essa chama do Espírito Santo falando dentro da gente, aí a gente acaba escorregando, né? Quando a gente está muito próxima de Deus, são nessas pequenas coisas que a gente consegue alcançar essas pessoas que são mais resistentes, porque começa a acender aquela chama assim, nossa, mas antigamente ela faria desse jeito, hoje, por que ela não reagiu assim a isso? Por que ela está agindo desse jeito? E aí essas mudanças é que vão fazendo com que... Porque ela está tendo domínio próprio, né? Aí essas mudanças vão fazendo. Então, assim, esse foi um ano muito produtivo. Então, assim, ele tem questionado, ele questiona algumas coisas sobre a Bíblia. Aí eu vejo que, às vezes, ele vai buscar em outros lugares, assim, né, buscar saber, mas aí ele fica meio perdido, aí ele chega e fala, mas por que ele fala isso? Tá perto, né, de ele realmente, de ele se converter, tá perto. Então, aí minha filha falou, será que vai ser hoje? Aí até outro dia ela falou assim, mãe, porque lá na nossa igreja, que é batista, só batiza a partir dos 12 anos, né? E aí ela falou, mãe, eu acho que eu vou começar um propósito. E ela faz jejum, ela faz as coisas, ela falou assim, acho que eu vou começar um propósito. Quem sabe com 12 anos não batiza eu e o papai? A gente entra junto no batistério. Eu falei, vai saber, filha. Que legal, glória a Deus. Então, vamos, né, colocar em oração para que, né, os maridos que não são convertidos, é uma coisa que o ano que vem nós vamos fazer mais, né, fazer propósito de oração. Todos nós vamos começar a fazer propósito de oração, porque a oração tem poder, né, e um orando pela outra, isso faz toda a diferença. E nós não estivermos nesse espírito, né, sobrenatural, nessa unção, fica mais difícil, a batalha é mais difícil, né? Mas que bom, Amanda, obrigada pelo seu testemunho. Muito obrigada. Daniele, levantou a mão, pode falar, Daniele. Oi, meninas, boa noite, com Jesus. Estava aqui ouvindo e adiantando algumas coisas. Acho que é a segunda vez que eu consigo estar aqui. Eu conheci a Andrea no início do ano, né? E depois eu comecei um compromisso na minha igreja e não consegui acompanhar aqui, mas venho sempre acompanhando, né, as postagens. E eu falo assim, foi o que eu precisava. Eu sabia tudo que eu precisava fazer, mas parece que não... Gente, como que isso é vergonhoso, né? Parece que a gente não via pessoas
sendo isso que a gente sabe que a gente precisa ser, e não tinha referências, porque os grandes, digamos assim, são muito distantes de nós, né? Os famosos são muito distantes. E quando a gente vê uma pessoa comum, simples, mas cheia da presença, cheia do Espírito Santo de Deus, você fala assim, olha lá ela fazendo, pode, olha lá ela, né, indo. Por quê? Os espirituais, né, vão discernir sobre todas as coisas, pessoas espirituais. E quando eu conheci a Andrea, foi um referencial muito grande, né, para um pontapé muito grande na minha vida. Então, assim, eu louvo a Deus por tudo que aconteceu esse ano aqui, né, nesse grupo aqui, embora eu não esteja participando. Eu louvo a Deus porque eu sei que foi para a glória do nome do Senhor. Né? Então, estar aqui hoje, né, ouvindo o testemunho de vocês, ouvindo, né, a Andrea falando, é realmente aquela coisa que você se vê da família sem conhecer ninguém. Isso é muito, muito de Deus, muito divino, né? Você não conhece a pessoa, mas você fica à vontade. Você não sabe, mas o assunto, né? O Espírito Santo vai testificando tudo ali e você fala, isso não é loucura, isso não é coisa da minha cabeça, meu Deus, né? Então eu fico muito feliz em saber que, vendo assim de pessoas simples, pessoas comuns, que Deus está fazendo o movimento dele, né? Eu fico imaginando várias pessoas nesse mesmo momento, em momentos diferentes, falando as mesmas coisas que a Andrea está falando, sendo usada por Deus, né? Entendendo o papel dela aqui na Terra de levantar mais mulheres, né, que mais pessoas entendam e saiam por aí com os calçados de prontidão, né, levar essa mensagem, que é a mensagem do nosso Pai. Então, aparecendo aqui no último dia para agradecer ao Senhor por poder ter o privilégio de saber que tem pessoas como a Andrea, né, levando o ID, né, com toda a armadura do cristão, né. Amém. Mesmo em meio a retaliações, mesmo diante de coisas que estão acontecendo, não iremos retroceder. Amém. Porque maior é o que está em nós, porque Ele garante, né? E nós estamos em busca de honrar, de representar muito bem representado o nosso Pai, né? Obrigada, Dani. A gente sempre pensa assim, né, que se a gente olhar para as vidas dos apóstolos, né, todos eles sofreram até a morte. Paulo mesmo foi crucificado também, você sabia? E crucificado de cabeça para baixo. Então, assim, você vê, todos morreram de uma forma, então eles sofreram, eles deram a vida deles por Jesus, né? E a gente quer sentar na janelinha, né? Não, nós vamos ser participantes da glória, mas também do sofrimento, né? Exatamente. Então, assim, não é fácil realmente. Pegue sua cruz e siga-me, não é fácil. Mas mesmo assim, mesmo se tiver que morrer por Cristo, a gente precisa estar pronta e preparada. E mulheres no tempo de hoje, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, eu não conheço Davi, eu não conheço Paulo, nunca vi, mas eu vejo mulheres hoje com isso e você fala, não, hoje também é pra gente viver isso, é pra gente fazer isso, né? Então, as nossas dificuldades, nossas lutas hoje é diferente daquelas, né? Mas são lutas que doem também, são lutas são que... espinhos na carne também, né? São os nossos espinhos na carne. Todos nós temos um espinho na carne, né? Eu tenho o meu. Eu creio que vocês também têm de vocês, mas nem por isso a gente pode desanimar, é lutar até o fim, né, com essa paz que excede o entendimento. Eu espero o ano que vem estar assim, né, mais juntas, mais próximas, porque eu aprendo muito, eu acompanho lá no YouTube, quando eu tenho oportunidade, vou lá e coloco, e espero ano que vem estar mais próxima para podermos juntas animar umas às outras, né, e representar muito bem representado o nosso Dani, pai. você é terapeuta, né? Sim. Então, mais uma terapeuta que pode ajudar, né? Que bom, que benção, que Deus abençoe muito seu Amém. Também, tá? Amém. Deus abençoe. Espere esse ano que seja um ano com muita prosperidade para você, que você possa alcançar muito mais pessoas, ajudar muito mais pessoas na palavra. Amém, assim seja, para você também, para todos que estão aqui. Um beijo, obrigada. Gente, então eu vou encerrar agora, porque a gente já está. Eu vou só agora dar o comunicado que eu falei no final. Então, a partir do ano que vem, gente, eu vou tirar umas férias agora, até para minha cabeça que eu preciso, né? E também para organizar tudo que eu estou recebendo, assim, em oração, eu estou buscando em Deus. E o ano que vem vai ser. Eu vou criar uma comunidade, tá? Isso foi uma pessoa que profetizou para mim, que me orientou. Então, eu vou criar essa comunidade, onde nós vamos continuar se encontrando,
porém vai ser um formato diferente um pouco, vamos continuar, eu não sei se vai ser toda semana, a cada 15 dias, isso eu tô vendo ainda, mas vai ser em formato de comunidade, tá? Então as pessoas vão ter que entrar nessa comunidade para fazer parte. Então vai ter ministrações, só que vai ser ministrações um pouco mais dinâmicas, onde eu quero ouvir mais as pessoas, elas vão trazer suas dores, nós vamos conversar, vai ser mais dinâmico, não vai ser uma pregação, como muitas vezes era, né? Eu lia, pregava, não. Vai ter ministração, vai ter estudo bíblico, simples, para vocês entenderem, para que vocês saiam das salas, para poder também ministrar para outras pessoas, né? Vocês vão ser ministradas para ministrar. Então, esse é um dos objetivos. E vai ser uma plataforma, onde tudo que vai acontecer aqui vai para a plataforma, então vocês vão poder assistir depois, várias vezes, né? Nós não vamos ter mais o grupo daquele WhatsApp, tudo vai ser pelo Telegram, então eu vou criar outro grupo, que era uma coisa que eu já queria fazer esse ano, mas acabou não dando certo. Então, eu vou criar um novo grupo no Telegram, e quem estiver na comunidade que vai estar lá nesse grupo. Lá vai ter oração, vai ter mais informações, e nós vamos também criar propósito de oração entre nós, tá? Então vai ter propósito, nós vamos orar juntas, nós vamos orar umas pelas outras, então vai ser algo mais compacto e mais, eu quero que tenha mais unção entre nós nesse grupo, tá? Algo realmente mais potente, sabe? E realmente você tenha assim vontade, queira estar, queira fazer parte, queira também trabalhar para o reino, sabe? Não só ser uma mera espectadora, trazer só os seus problemas, mas também ser ajudada e ajudar pessoas, tá? Porque a gente precisa, a seara é grande, gente. A gente precisa trabalhar, tá? Então, quem tiver com essa sede, vontade, eu convido vocês. Então, mais detalhes eu vou falando para vocês, né, lá pelo grupo. Vai tudo ser pelo WhatsApp ainda. Quando eu lançar a comunidade, vai ter um valor, vai ser um valor bem insignificante, mas eu acho que está na hora de eu dar esse passo, está na hora. Então é um ciclo que se encerra aqui, né, de ser gratuito, então vai ter que ser na comunidade, mas é um valor tão simbólico que eu creio que para vocês vai ser super acessível, né? Mas eu preciso fazer esse passo, preciso dar esse passo, né? E eu vou conseguir me dedicar ainda mais ainda. O objetivo principal é construir mulheres que possam levar também cura para outra. Então, eu preciso que vocês se equipem. Então, a gente vai se equipar nesses encontros, nessa comunidade, para poder olhar para fora e ajudar outras pessoas, né? Porque vocês só chegam uma hora que vocês vão estar já expert, então não dá para ficar aqui só recebendo leitinho, vocês precisam comer alimentos sólidos, e quando está comendo alimento sólido, precisa levar para as outras pessoas, tá bom? Dado o recado, então mais informações a gente vai falando lá no grupo, tá bom? Espero que vocês possam participar no ano que vem, e tá nascendo, tá? Tá nascendo, e eu creio que vai ser algo muito edificante para todas nós. Combinado? Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Que aí a gente vai encerrar. Eu acho que estamos aqui por um chamado. Ai, que bom, Maria Cristina, é verdade. Maria Cristina também é uma das primeiras, né? Sempre participou, e a Maria Cristina já está sentindo, né? O Espírito Santo chamando ela para trabalhar na obra, né? Glória a Deus por isso. Mas se você viu, foi um processo, né, Maria Cristina? Processo grande. A Maria Cristina veio da católica, gente. Olha quantos desafios para ela, né? Então, realmente, é só o Espírito Santo mesmo. Combinado, gente? Então, vamos orar? Alguém quer orar, por acaso? Ou não? Ninguém quer. Outra coisa que nós vamos ter que aprender é orar, gente. Não ficar... Eu posso orar. Pode? Ai, que bom. Então, vamos lá. Vamos pôr a mão no coração e vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui em Teu nome para Te agradecer, para Te engrandecer, para glorificar o Teu santo nome, Pai. Amém. Louvado seja o Senhor, Deus. Não há outro além do Senhor, não há outro como o Senhor. Por isso, Senhor, nós nos curvamos diante do Senhor, agradecidas por esse momento, Pai. Obrigado pela Tua presença, Jesus. Tu és maravilhoso. O Senhor é soberano, poderoso. E nós reconhecemos, meu Pai, Te dando toda a honra, toda a glória, todo o louvor neste momento. O Senhor é digno, Senhor, de pararmos agora o que estamos fazendo e tudo para nos rendermos em submissão e obediência ao Senhor, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu esse privilégio de estarmos aqui reunidas em Teu nome para aprendermos mais do Senhor,
para nos aperfeiçoarmos, para nos aprendermos a nos santificar, limpar as nossas vestes, Senhor, para ir, porque realmente a seara é grande e os trabalhadores ainda são muito poucos, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, para sermos instrumentos nas tuas mãos, Pai. Usa cada uma dessas mulheres que estão aqui, Senhor, aonde elas estiverem vivendo, Senhor, como mãe, como esposa, como filhas, como profissional, onde elas estiverem, Senhor, que elas saibam que elas estão levando a tua presença e através da vida delas, meu Pai, as pessoas sentirão o amor, através de um sorriso, de um olhar, de tudo, meu Pai. Eis-nos aqui, Senhor, dependentes do Senhor. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de sermos representantes do Senhor. E alinha, Senhor, as nossas vidas, Senhor, com o céu, para que possamos, meu Pai, concluir aquilo que o Senhor espera de nós, meu Pai. Aquilo que o Senhor concorda, Senhor, que nós estamos aqui para fazermos, meu Pai. Abençoa grandemente, Senhor, a vida da Andréia, Senhor, o seu ministério, sua disponibilidade, Senhor, em ser serva, em ser filha, Senhor, obediente ao que o teu Pai tem colocado no seu coração. Senhor, nós colocamos a vida da Andréia nas tuas mãos, declarando sobre ela, meu Pai, o fruto do Espírito Santo, Deus, toda bondade, mansidão, domínio próprio, Senhor, paciência, amor, alegria, esteja sobre a tua serva, sobre a tua filha, que nenhum mal, Senhor, tenha poder sobre ela, sobre a casa dela, sobre os dela, meu Pai, nenhuma praga, Senhor, alcance, Senhor, o ambiente onde ela está, meu Pai. Nós repreendemos, Senhor, toda ação do inimigo, e nós declaramos, meu Pai, que nós somos forjadas no Senhor, Pai. Que quando estivermos sendo forjadas, Senhor, que não possamos retroceder, mas que possamos avançar, avantes pelo reino e pelo Rei, que é o nosso Rei, Jesus Cristo, Deus. Glória e honra te pertence. Nós honramos ao Senhor neste momento agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai, eu te peço Glória a nesse Deus. momento que o Senhor derrame suas bênçãos sobre a casa da Luana, da Amém, Shirley, Jesus. da Neime, da Maria Cristina, da Juliana, da Amém, da Jesus. Adélia, Rose, Lígia, Amanda, Sim, Daniela, Deus. que a sua mão poderosa possa estar tocando nas famílias, nas suas casas, derramando sua proteção, suas bênçãos por toda a geração, Pai. E que esse ano termine, finalize com todas recebendo muita graça, muita alegria, muita paz do coração, e que nós entramos um ano novo, com muita vontade, com sede de estar na tua presença, Pai, e formaremos um exército de mulheres que vai levar a tua palavra para pessoas que precisam ouvir de ti, Senhor. É assim que eu oro por cada uma aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém.